Este caso ocorre nos Estados Unidos da América em 1984. Conheça Angela Marie Samota. Angela era chamada de Andy por familiares e amigos íntimos. Andy nasceu em 19 de setembro de 1964 na Califórnia, mas se mudou com a família para o Texas ainda jovem. Ela era filha de Frank e Betty Samota e era a mais nova de 5 filhos. Tragicamente, seu pai, Frank, morreu quando ela tinha apenas 1 ano. E os detalhes de sua infância são escassos, mas é sabido que ela se transformou em uma pessoa inteligente, curiosa e criativamente vibrante. Sem mencionar, seus amigos e família sempre testemunharam o quão bela ela era por dentro e por fora. Andy era inteligente. Ela tinha os olhos voltados para uma carreira ambiciosa em ciência da computação e engenharia elétrica, matriculando-se na universidade com esse objetivo. Um amigo de Andy uma vez disse que ela era uma ameaça tripla. Ela era bonita, inteligente e tinha ótima personalidade. Tais atributos despertaram inveja nela. Muitas mulheres queriam ser ela, e os homens queriam estar com ela. Quando Andy começou a universidade, ela ainda estava em um relacionamento com seu amor do ensino médio, um homem chamado Lance Johnson. Embora o casal não fosse uma boa combinação, Andy era calma e gentil, e Lance era de cabeça quente e extremamente agressivo. No fim do primeiro ano na faculdade, Lance sacou uma faca para ela durante uma briga. Isso seria a gota d'água, e Andy finalmente terminou o relacionamento deles. No segundo ano da faculdade, a vida dela melhorou. Ela entrou para uma irmandade, fez um bom número de amigos, mudou-se para um condomínio perto da universidade e até conseguiu um novo namorado chamado Ben McCall. Ben era um gerente de construção em Dallas. Ele a apoiou durante seus estudos e parece que os dois se davam bem. Mas Ben também tinha um segundo emprego, afastando a concorrência para Andy. Ela era importunada onde quer que fosse. Seu ex, Lance, ainda a perseguia e, às vezes, aparecia em sua casa bêbado e agressivo de vez em quando. E havia outro estudante na universidade que era extremamente apaixonado por Andy. O nome dele era Henry. Henry era conhecido por ser extremamente intenso com ela. Ele tirava fotos de Andy sorrateiramente, as produzia e depois as colava ao redor do seu quarto na República. Ele também a cortejava, convidando-a incessantemente para seu dormitório, apesar de inúmeras rejeições. Ele até escreveu poemas e cartas para ela. Henry era um verdadeiro problema. Então, havia outro homem chamado Russell Buchanan. Russell parecia ser um pouco mais tranquilo, até tímido. Ela o conheceu enquanto saía para beber e festejar em uma boate. Ele era alguns anos mais velho e já havia se formado. Ele não era um dos homens que a perseguia per se. Ele era mais como um amigo no início. E finalmente havia mais um. Enquanto dançava, Angela chamou a atenção de outro homem. O tipo de homem que você nunca quer que note você. Um predador manipulador e violento. Um psicopata que permaneceu nas sombras, mantendo sua identidade oculta dela até que fosse tarde demais. No dia 12 de outubro de 1984, Andy e seus 2 amigos, Anita e Russell, decidiram sair pela cidade. Como sempre, Andy estava bem vestida. Ela vestia um macacão de seda preto com sapatos de salto pretos. No entanto, nesta noite, ela não planejava ficar muito bêbada, então ela dirigiu o grupo para ir e voltar da noitada. Isso porque no dia seguinte havia um grande jogo de futebol americano universitário, a Universidade do Texas contra Oklahoma. Andy queria assistir ao jogo sem estar de ressaca. Nessa noite, ela convidou seu namorado, Ben, para se juntar a eles, mas ele recusou, pois tinha que trabalhar cedo na manhã seguinte. E assim, Angela levou Anita e Russell para um bar e depois uma boate, e em algum momento eles foram para a Sala Hill, que também era uma boate. Andy tentou o seu melhor para persuadir Ben a sair mais uma vez, mas novamente ele recusou.
Andy, Russell e Anita dançaram, cantaram e se divertiram muito. Mas a noite logo mudou, quando o usualmente calmo e tranquilo Russell se deixou levar um pouco e tentou beijar Angela. Andy rejeitou suas investidas, tornando o ambiente incrivelmente constrangedor. Esse foi o começo do fim daquela noite, que marca o início do fim para Andy. O grupo decidiu encerrar a noite, e eles deixaram o quarto do Clube Rio pouco antes da 1 da manhã. De acordo com Russell e Anita, Andy não parecia estar intoxicada e era totalmente capaz de dirigir com segurança. Russell foi deixado em casa logo depois da 1 da manhã e Anita, por volta da 1h30. Agora Andy estava sozinha em seu carro e ela queria ir ver seu namorado Ben. Logo após a 1h30 da manhã, Angela bateu na porta de Ben a caminho de casa, acordando-o. O casal conversou brevemente com Andy, provocando Ben sobre ter que trabalhar cedo na manhã seguinte. Ben descreveu essa conversa em sua casa como descontraída antes de Angela sair para ir para casa. Levou cerca de 15 minutos para Andy chegar em casa e, quando chegou, ela pegou o telefone e fez uma ligação para o namorado Ben. Segundo Ben, ela agia de modo estranho. A primeira coisa que ela disse a ele foi: "Fale comigo." A conversa deles estava desconexa e ela parecia estar nervosa, em pânico e falava sem parar. Durante a ligação, Ben ouviu barulhos ao fundo e perguntou a ela 2 vezes sobre eles. Eventualmente, Andy disse a ele que havia deixado um homem entrar em sua casa para usar o banheiro e o telefone. Poucos momentos depois, Ben ouviu ela dizer: "O banheiro fica no corredor." Então Andy deixou claro que se arrependeu de ter deixado o homem entrar. Então Andy perguntou a Ben se havia um telefone público em uma loja de conveniência próxima, ao que ele respondeu: "Tenho certeza que tem." Ela passou essa informação para o homem, tentando persuadi-lo a usar o banheiro e depois ir embora, mas Ben não ouviu uma resposta. Então Andy disse a Ben que ligaria de volta para ele e desligou o telefone. Mas Andy nunca retornou a ligação. Quando ela não retornou a ligação, Ben ficou preocupado e tentou ligar para ela várias vezes sem obter resposta. Naquela noite, havia um homem misterioso espreitando na escuridão e ele viu uma oportunidade. O homem em seu apartamento não era Henry, Lance, Russell ou Ben. Este era um homem que a vinha perseguindo em segredo. Este homem misterioso era Donald Andrew Blass Jr. Andrew Blass Jr. era um homem de 36 anos do condado de Jefferson, que morava no Texas. Ele era conhecido pelas autoridades como um ofensor sexual em série e um sequestrador que cometeu uma série de agressões agravadas do tipo extremamente hediondo em várias mulheres em janeiro de 1977. Ele foi condenado a 25 anos em 14 de março de 1978, mas já em 1984 havia sido libertado em condicional. Após cumprir apenas 1/3 da sentença, ele não foi dissuadido de buscar sua próxima vítima e se aproveitou de Andy. Quando ela chegou em casa naquela noite, mal teve 1 minuto antes de Donald bater a porta. Quando Andy atendeu a porta, ele pediu para usar o banheiro e o telefone dela, alegando que seu carro tinha quebrado. Obviamente, isso era mentira. Quando Donald terminou no banheiro, ele entrou no espaço de Andy. Enquanto passava pela cozinha, ele pegou uma faca de cozinha com uma lâmina de 5,5 polegadas. Ele entrou no quarto e perguntou com quem ela estava falando. Foi quando Andy colocou o telefone para Ben. Sem hesitação, ele desferiu um ataque brutal e indescritível contra ela. Ele a pegou e a girou com tanta força que seus sapatos saíram. Donald então a levou para o quarto. Brandindo uma faca, ele a jogou na cama e exigiu que ela tirasse a roupa, e com uma faca apontada para ela, ele se forçou sobre Andy. Estima-se que isso tenha durado mais de 5 minutos. Enquanto isso acontecia, Ben ficava cada vez mais preocupado.
Então, ele entrou em seu carro e dirigiu até a casa de Andy, fazendo várias ligações no caminho com seu novo celular, um dos primeiros de seu tipo. Mas ainda assim, seu namorado Ben não obteve resposta. Ao chegar, Ben viu o carro de Andy estacionado, então sabia que ela estava por perto. Ele correu para a porta da frente dela e bateu repetidamente, mas ninguém respondeu. Ben tentou abrir a porta, mas todas estavam trancadas. Ben ligou de novo para Andy e ouviu o telefone tocar na cozinha, mas nenhum outro som. Donald parou o ataque quando ouviu Ben batendo na porta de Andy. Isso pode ter dado a Andy um vislumbre de esperança, mas ela mal sabia. Isso apenas tornou Donald ainda mais desesperado. Ele estava determinado a não ser pego por esse crime. Ele não queria passar mais um segundo na prisão. E quando um louco malvado se torna desesperado, ele fará o impensável. Com uma mão cobrindo a boca de Andy e a outra segurando a faca, ele decidiu acabar com a vida dela. Donald cravou a faca no peito de Andy diretamente em seu coração. Ele então a esfaqueou 18 vezes. Os ferimentos de faca foram tão violentos e concentrados que causaram o fechamento da cavidade torácica dela, deixando um enorme buraco no centro de seu tórax. O buraco em seu peito era grande o suficiente para alguém tão distorcido quanto o Donald alcançar e puxá-lo para fora. Ele então o colocou em seu peito. Algumas das facadas foram feitas com tanto vigor que atravessaram o coração e penetraram na coluna dela. Enquanto isso, Ben ainda estava batendo na porta, mas então ele se lembrou de Andy mencionar algo sobre a loja de conveniência nas proximidades, então ele pensou que talvez ela tivesse levado esse homem para lá. Ben dirigiu até a loja, mas não a encontrou em lugar algum. De volta à casa de Andy, Donald percebeu que Ben já tinha ido embora. Então, ele correu para o banheiro e lavou freneticamente o sangue de suas mãos antes de sair sorrateiramente pela entrada lateral do condomínio. Ben retornou à casa de Andy às 2h17 da manhã. Donald tinha ido embora há tempos. Ben fez uma ligação para a polícia para relatar a situação incomum. Ele esperou na frente do prédio pela chegada dos primeiros socorristas, e o que eles logo descobririam deixaria os investigadores horrorizados. Os oficiais responderam à chamada de Ben e chegaram ao condomínio de Andy às 2h40 da manhã. Ben contou a eles sobre a situação, a noite fora e a estranha ligação telefônica. A polícia conseguiu uma chave para abrir a porta dela. Os oficiais seguiram para os quartos, onde ele descobriu o corpo de Andy. Andy estava nua, coberta de sangue, e estava deitada de costas com os olhos abertos. Os oficiais continuaram a busca pela casa para garantir que o agressor não estava mais presente. Eles encontraram uma mancha de sangue no interruptor de luz, sangue na cortina do chuveiro e vestígios de sangue no banheiro, indicando que alguém se limpou após o crime. Os oficiais chamaram uma ambulância pelo rádio para vir e recolher o corpo. Depois, eles deixaram o condomínio e falaram com Ben. Eles deram a ele a terrível notícia de que sua namorada estava morta. Instintivamente, Ben tentou correr para dentro de casa, mas os policiais o impediram. Os policiais perceberam que Ben estava muito quieto, mas continuava cooperativo. Eles ficaram um pouco desconfiados dele, mas mais tarde descobririam que ele estava apenas sofrendo de um choque extremo. Em seguida, os investigadores examinaram a cena. Quando inspecionaram o interior, notaram o seguinte: não havia sinais de entrada forçada e uma faca estava faltando na cozinha. A análise de impressões digitais mostrou que todas as impressões digitais pertenciam a Andy, exceto por uma impressão palmar não identificada na tampa do vaso sanitário, e sangue foi encontrado por toda a cozinha e banheiro, sugerindo que o assassino se limpou. O médico que realizou a autópsia revelou 18 ferimentos de faca no peito de Andy, penetrando seu pulmão esquerdo e seu coração. Evidências de DNA também foram encontradas dentro dela, sugerindo que ela foi assediada
pouco antes ou depois de sua morte. Os indícios sugeriam um crime passional, indicando que o assassino provavelmente conhecia Andy. Com isso em mente, eles rapidamente prenderam Ben e o interrogaram como se ele fosse o assassino. Eles acharam que sua história de um estranho invadindo sua casa durante uma ligação parecia muito conveniente. Ben continuou a insistir que era inocente, permanecendo calmo, apesar da pressão implacável do interrogatório. A polícia, então, começou a falar com várias amigas de Angela. Durante isso, vários nomes surgiram. Seu ex-namorado, Lance Johnson, que uma vez a ameaçou com uma faca. E então Henry, o homem que era absolutamente obcecado por ela. E então havia Russell Buchanan, o amigo que estava com ela na noite em que foi assassinada. A polícia então descobriu que ele morava a apenas 5 minutos de Angela e que apenas 5 dias após o assassinato dela, ele partiu para um casamento em Houston. Os detetives acharam isso suspeito. Esses 3 homens foram interrogados pela polícia e, claro, todos negaram as acusações. Eles entregaram DNA e impressões digitais à polícia para limpar seus nomes e provar sua inocência. Infelizmente, o método de usar evidências de DNA naqueles dias era rudimentar e nem de longe tão preciso quanto é hoje. Através desses testes, eles conseguiram provar que Ben, Henry e Lance estavam limpos. Eles não participaram do assassinato. No entanto, devido à infância da tecnologia, eles não conseguiram descartar Russell Buchanan como suspeito, e assim ele se tornou o principal suspeito. Os detetives se concentraram em Russell. Eles foram à casa dele e revistaram o local. Russell cooperou plenamente com a polícia. Ele permitiu que eles revistassem seu apartamento sem qualquer hesitação, mas dentro eles encontraram uma coleção perturbadora de facas. Com isso, a polícia sacou suas armas para ele e o levou de volta à delegacia para ainda mais questionamentos. Eles tinham certeza de que ele era o assassino e pretendiam quebrá-lo, mas não conseguiram encontrar nada concreto que o ligasse ao crime, e ele estava livre para ir. Os investigadores seguiram Russell para onde quer que ele fosse, assediando-o a cada passo. Eles exigiram que ele viesse à estação repetidamente, submetendo-o a horas de interrogatórios exaustivos, cada um mais intenso que o último. Russell respondeu a todas as perguntas que eles tinham e passou em um teste de polígrafo, mas aos olhos deles, ele já era culpado. Amigos de Angela até usaram um microfone escondido durante uma refeição com ele, numa tentativa desesperada de encontrar contradições em seu relato, mas a polícia nada encontrou. Eles perseguiram o suspeito errado, permitindo que Donald, o real assassino, atacasse outra vez, e com o tempo, o caso de Angela esfriou. Apesar de ter escapado do assassinato, Donald atacou repetidamente. Ele atacou várias mulheres em todo o estado antes de finalmente ser preso por atacar uma mulher no dia 14 de junho de 1985. Ele foi preso e, por violar os termos da condicional ao reincidir, foi condenado à prisão perpétua. Donald foi colocado no Allenby, prisão Polonsky, em West Livingston, Texas, conhecida por abrigar seus criminosos perigosos. No entanto, evitando o assassinato de Andy significava evitar a pena de morte, e por 20 longos anos ele pensou que tinha se safado do crime. Isso foi até 2004, até Sheila Wysocki. Sheila Wysocki era amiga de Angela antes dela morrer. As duas eram extremamente próximas e ela sentia muito a sua falta. Mas em 2004, Sheila afirmou que viu Andy em uma visão. Essa visão a abalou profundamente. Ela viu Andy morta e partes da cena do crime, e essa premonição espiritual a impulsionou a descobrir o que aconteceu com sua melhor amiga. Nos próximos 2 anos, ela fez 785 ligações para o Departamento de Polícia de Dallas, implorando para que reabrissem o caso, mas seus apelos por justiça foram ignorados. Mas sua frustração virou determinação e Sheila assumiu o controle da situação.
em suas próprias mãos. Ela converteu um quarto de sua casa no que chamou de sala de guerra. Este era um centro de comando dedicado a resolver o assassinato de Andy. Ela analisou as evidências montando o quebra-cabeça. Isso se tornou a missão de sua vida. Ela queria resolver o caso tão desesperadamente que, com o tempo, mudou completamente de carreira e se tornou uma investigadora particular. Após vários anos, suas incessantes ligações para Poaso, a polícia, finalmente os desgastaram. Em 2006, a detetive Linda Crum foi designada para o caso não resolvido de Angela Samota. Enquanto Linda examinava o caso, ela encontrou um tesouro de evidências de DNA para Angela e, frustrantemente, isso nunca havia sido testado. 2 anos depois, ela enviou essas amostras para testes modernos. Em 2009, os resultados voltaram, mudando para sempre o rosto dessa investigação. O DNA era uma correspondência direta com Donald Blass Jr., que, claro, já estava no banco de dados da polícia. Basta dizer, ele foi rapidamente acusado de o assassinato de Andy. O julgamento começaria em 2010. Várias mulheres vieram a público, incluindo sua ex-esposa. Elas testemunharam sobre o tipo de homem que Donald era. Elas testemunharam que ele era um abusador e um homem sádico. Donald não demonstrou nada, não mostrando remorso durante todo o julgamento. Um ser humano extremamente desprezível e mau. As evidências contra ele eram esmagadoras e rapidamente foi considerado culpado de assassinato. Ele foi condenado à morte. Finalmente, por causa da teimosia de um amigo amoroso, a justiça foi finalmente feita. No entanto, Donald morreu na prisão de um ataque cardíaco em outubro de 2022. Ele morreu no corredor da morte, sem enfrentar seu castigo final. E após décadas de suspeita, o nome de Russell foi verdadeiramente limpo, já que muitas pessoas mantiveram suas suspeitas ao longo das décadas. Até hoje, ele fala abertamente sobre o caso. Ele fala mais livremente agora que a sombra da suspeita não o segue mais. Após este caso, o Departamento de Polícia de Dallas restabeleceu sua unidade de casos não solucionados. E, felizmente, a mãe de Andy, Betty, viveu até os 95 anos, tempo suficiente para ver a justiça ser feita para sua amada filha. Talvez agora o Departamento de Polícia de Dallas traga o mesmo alívio para outras famílias ainda assombradas por casos não resolvidos. Andy está enterrada ao lado de sua mãe, que morreu em 2021, sob uma lápide que é marcada com um dos próprios poemas de Angela. O poema está na tela agora para aqueles que desejam lê-lo.